Graça e paz, meus amados, meu querido, minha querida, nós estamos juntos mais uma vez e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o papel da igreja e o papel do membro. Já que você está vindo fazer parte dessa grande família, a gente quer que você compreenda exatamente o seu papel na igreja e o que você pode esperar da igreja, o que a igreja vai fazer e o que você deve fazer. A gente vai, na verdade, identificar aqui as responsabilidades, né? O que é responsabilidade da igreja e o que é responsabilidade do membro. Isso é importante que desde já você tome conhecimento, tá bom? Bom, vamos lá. O que é responsabilidade da igreja? Qual o papel da igreja nessa relação que a gente vai passar a ter a partir de agora, tá? Primeiro, nós temos que ensinar a verdade. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, olha só, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o primeiro papel da igreja é ensinar a verdade, é preparar você para conhecer a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. E quando a gente fala que a verdade é Jesus, logicamente a gente está também se referindo aos ensinos de Jesus, aos princípios, aos valores que Jesus Cristo nos ensinou, né? Então, conhecer a verdade é essencial para que você possa crescer, para que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que Deus possa te usar tremendamente, né? Conhecer a verdade é o que vai te dar base para você cumprir o seu chamado na igreja, né? Você vai cumprir a sua missão como corpo de Cristo. Lógico, conhecer a verdade é fundamental. E esse é o papel da igreja. A igreja tem que te ensinar a verdade. Bom, vamos ver outra responsabilidade da igreja, tá? É te treinar. Olha que legal, olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 13. Olha, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou seja, levantou lideranças, oficiais da igreja. Para quê? Aí vem explicando aqui, ó, com o fim de preparar os santos são os membros da igreja, aqueles foram santificados, né, pela palavra, santificados pelo sangue de Jesus. Então, olha, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, esse é o papel da igreja, né? Primeiro, ensinar. Tem que ensinar a verdade, pregar a verdade, ministrar a verdade. E segundo, é treinar você, é preparar você como membro da igreja, como membro do corpo, para que Deus possa te usar, fazer de você um instrumento nas mãos dele, para que o propósito geral da igreja, que a gente já viu qual é o propósito da igreja, através do amor de Deus, né, cumprir a sua missão, que é fazer discípulos. Então, a missão da igreja é ensinar, treinar você. Vamos ver aqui outra missão, né, da igreja. Tá aí, cuidar, né? A igreja também tem esse papel de cuidar. Veja o que está em João, capítulo 10, versículos 11 ao 13. Diz assim: eu sou o bom pastor, disse Jesus, né? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado, né, que significa o mercenário, quer dizer, aquele que faz pelo salário, pelo dinheiro, não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa.
Ele foge porque é assalariado, ou seja, ele está ali só por causa do dinheiro e não se importa com as ovelhas, né? A igreja tem que cuidar das ovelhas. É responsabilidade da igreja cuidar de você sempre que você precisar. Sempre que você estiver em apuros, passando por lutas, provações, sempre que você precisar de um apoio, de um cuidado pastoral, sempre a igreja deverá estar do teu lado, porque é papel da igreja, isso é responsabilidade da igreja, tá? Agora vamos ver qual é o papel do membro, tá? O que o membro deve fazer? Primeiro, o membro precisa ter um coração ensinável. O que é isso? Ele tem que estar disposto a aprender. Quando você vem para a igreja, você tem que entender que você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. E você vai precisar aprender a viver em novidade de vida, ou seja, muita coisa vai mudar. Logicamente, será uma mudança gradual, né? Gradativa, aliás. Isso vai ser uma mudança que vai acontecer aos poucos, mas você não pode ter um coração endurecido. O escritor de Hebreus escreveu em Hebreus capítulo 3, verso 8, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação do deserto, fazendo uma referência à peregrinação dos israelitas no deserto, que em alguns momentos eles se mostraram muito rebeldes, com o coração muito duro, né? Então, aqui o escritor de Hebreus diz, não endureçam o coração. Então, o primeiro papel do membro é ter um coração ensinável. Se você vem para a igreja, você tem que vir com o coração quebrantado. Você tem que vir disposto a aprender, disposto a ouvir, né? Disposto, inclusive, a abrir mão de determinados valores, de determinados princípios que permearam a sua vida até aqui, né? Porque quando a gente se entrega ao Senhor Jesus, quando a gente decide caminhar com Cristo, a gente abandona, não tem mais aquele negócio de ficar dizendo, não, eu sei o que eu quero, minha vida é isso, assim que eu quero, eu sou assim. Não, é aquele momento de você rasgar o seu coração, entregar a sua vida, deixar o Espírito Santo mudar o que deve ser mudado. E para isso você tem que ter um coração ensinável. Não dá para você vir para a igreja e ficar com o coração fechado e não estar disposto a ouvir, a ser tratado, a ser ensinado. Isso aí é de vital importância. Bom, outra coisa que é a responsabilidade do membro é ter comprometimento com a sua aliança com Deus, né? Veja o que está escrito em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o que passou agora, passou. Tem que deixar para trás o que para trás ficou e assumir um comprometimento com as coisas do Senhor. Não adianta você vir para a igreja para viver sem comprometimento nenhum, né? Você pega a igreja apostólica, a igreja de Atos 2, que a gente falou no vídeo passado, você vê que aqueles homens e mulheres eram tementes a Deus, eles gastavam tempo com Deus, eles eram obedientes, eles mudavam as suas vidas radicalmente. Muitos largavam tudo o que faziam, largavam a profissão que tinham, abandonavam tudo. Muitos eram pescadores, largaram tudo e foram atrás de Jesus e seguiram a Jesus, né? Demonstrando total comprometimento. Houve uma época, inclusive, que a igreja foi muito perseguida e maltratada mesmo, lançada no cárcere e muitas vezes castigada, açoitada com chicotes e varas, enfim, houve muita perseguição, mas eles não arredaram o pé, eles estavam ali, foram comprometidos, né? Então, desde agora, é importante que você entenda que, como cristão, você deve estar comprometido com a causa, comprometido com a sua fé, comprometido com a sua intimidade com Deus, sabe? Comprometido com a sua igreja, comprometido com as suas lideranças.
Porque Deus quer abençoar muito a sua vida, Deus quer te honrar, Deus quer fazer coisas grandiosas. Mas nós precisamos te ensinar a ter responsabilidade, a ter comprometimento com as coisas do Senhor, né? Tipo assim, ninguém vai te obrigar a nada, a gente vai ensinar, como eu disse aqui. O papel da igreja é ensinar, é pregar a verdade, é treinar você. Agora, é você que vai ter a responsabilidade de fazer as suas próprias escolhas, tá? E aí, isso nos leva à próxima responsabilidade do membro, né? O papel do membro é ter essa responsabilidade, né? Diz aqui em Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, num determinado momento, percebeu que o povo de Israel estava se contaminando, né, com a cultura dos povos pagãos que viviam lá na terra prometida, né? E eles acabaram se comprometendo com aquela idolatria deles. Então, Josué falou para o povo de Israel, para o povo de Deus. Ele disse assim, olha, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, quer dizer, lá no Egito, lá atrás, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, quer dizer, aos deuses ali da terra de Canaã. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ou seja, a responsabilidade da escolha é de cada um, né? Então eu vou dizer uma coisa para você que está chegando agora aqui na Igreja da Conquista. Ninguém vai ficar nos teus calos, vigiando você, dizendo que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode se vestir dessa forma ou daquela, não pode ir em tal lugar. A gente entende que isso não é responsabilidade da igreja. Isso é responsabilidade do membro. Cada um tem que ter essa responsabilidade. A gente vai ensinar a verdade. Você vai definir que tipo de filme você vai ver, que tipo de ambiente você vai frequentar. Se você estiver ouvindo uma música, você vai definir, essa música aí eu posso ouvir ou não é legal ouvir. Você que vai fazer as suas escolhas, né? Você vai ter responsabilidade. A responsabilidade, por exemplo, de buscar a Deus é tua, você já aprendeu a verdade. A responsabilidade de ler a Bíblia, de se alimentar da palavra, é tua. Você que tem que desejar participar dos estudos para você crescer, né? Você tem que desejar ir para uma célula para você ter comunhão com os irmãos, para desenvolver o seu ministério, o seu relacionamento com pessoas, né? Você que tem que estar no culto aos domingos para que Deus possa te honrar, porque Deus não abre mão de você ali para adorar, para cultuar, para ouvir a palavra, entendeu? Então, cada um tem a sua própria responsabilidade de fazer suas escolhas. Né? E isso é muito importante que se diga, porque o nosso objetivo não é paparicar membro, não é ficar cuidando de membro a vida toda como se ele fosse uma criança. A gente quer que você cresça, a gente quer que você aprenda. Então, antes mesmo da gente começar essa jornada, é importante que você já se ligue. Olha, eu tenho responsabilidade, eu quero, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu vou fazer. Então, você vai ser sempre muito vitorioso em tudo que você fizer, tá? Bom, essa responsabilidade pessoal é muito importante, a gente encara isso com uma seriedade enorme. Tem uma frase que eu consegui na internet que diz assim: a cada novo minuto você tem a liberdade e a responsabilidade de escolher para onde quer seguir. Mas é bom lembrar que tudo na vida tem seu preço, né? Muito legal essa frase aqui. Tudo tem um preço. Se você fizer as escolhas erradas, você vai pagar um preço por elas, tá? Então a gente ensina o membro na Igreja da Conquista a ter essa responsabilidade com as suas escolhas. Você é que vai definir. Eu quero ir para lá, mas lá não é legal, mas eu quero fazer isso. Então você vai fazer, ninguém vai estar lá para te proibir. É uma responsabilidade tua, só tua, com Deus, né? E isso é muito legal que se diga, porque tem determinadas igrejas que o pastor fica atrás, olhando, não pode se vestir assim, não pode botar essa roupa, não pode fazer isso, não pode ir lá naquele lugar, não pode... A gente aqui não faz isso não. A gente vai ensinar a verdade para você. E você que terá a responsabilidade de fazer suas escolhas, tá? Lógico que todas as escolhas que a gente faz acaba
trazendo um resultado, né? Uma consequência, tá bom? Bom, eu vejo vocês no próximo vídeo, está quase acabando e está sendo muito bom estar com vocês aqui nessa preparação para que você seja recebido como membro na Igreja da Conquista. Graça e paz, Deus te abençoe.